Voltamos com Segurança em Foco e agora com a presença do Ironman, o cabo do Corpo de Bombeiros, Fabiano Paes, triatleta, Ironman, bastante assim, prestigiado, é um exemplo de atleta aqui no nosso estado, participou de muitas competições e assim, carrega muita medalha no peito. Fabiano, a gente conversava aqui com os nossos colegas sobre quem surgiu primeiro na vida do triatleta, se a profissão ou a atividade atlética, né, do atleta. Bom dia a todos. Eu sou Cabo Fabiano, lá do Corpo de Bombeiros. Tenho especialização, sou especializado em salvamento no mar, sou guarda-vida, né, na essência lá no bombeiro. E a gente que é militar, a gente já pratica atividade física diariamente, normalmente, principalmente quem trabalha no serviço operacional ou, no meu caso, sendo guarda-vida, né? Então a gente naturalmente já corre nada praticamente todos os dias, né? Isso é a rotina do trabalho. A rotina do serviço. Então, antes de entrar no Corpo de Bombeiros, que eu entrei no concurso de 2006, a gente já gostava de fazer corridas de rua. Quando eu entrei no concurso e fui aprovado, a gente começou a treinar mais essas matérias do curso de especialização e conheceu alguns militares que já faziam triatlo, que foi o nosso, hoje lá, Tenente Tavares, que foi o primeiro triatleta do estado a fazer o Ironman, né? Então, a gente sempre se espelha nos melhores, né? A gente sempre se espelha nos melhores e tenta, vamos dizer assim, dentro das nossas possibilidades, né, fazer aquilo que aquele melhor faz. E eu não sabia o que era Ironman. Em 2010, infelizmente, eu fui atropelado treinando, né, ciclismo, e pensei que não ia voltar mais. Aí passei 2 anos praticamente em off. Foi quando eu decidi comprar outra bicicleta, porque a minha bicicleta, pelo acidente que eu sofri, foi PT, foi perda total. E foi. E eu voltei em 2012, comprei outra bicicleta de ciclismo, mas em 2011, mas não, quando eu fui treinar eu não consegui. Estava muito ainda com aquela sensação de que seria atropelado novamente. E daí eu conheci realmente a turma do triatlo aqui em Maceió, que foi o Marco Peixoto, o Josemar, o Fabrício Bossato. E aí a gente fui convidado a participar dos treinos de ciclismo, porque na realidade eu só pedalava aleatoriamente e nadava também aleatoriamente. Não tinha um planejamento e um ciclo de treino. Isso faz diferença, né? Isso. Daí foi quando eu comecei a pedalar com essa turma. E me lembro, assim, que a gente foi fazer um treino de 120 km de ciclismo. Eu nunca pedalei nem 100 km na época, não pedalava. E sobrei no treino. O pessoal levava uma alimentação completamente diferente, porque eu só pedalava com água. E na época eu dizia, para que levar isso tudo aí, levando lanche na bicicleta? E daí a gente foi aprendendo, né, com essas pessoas, né? E foi quando eu fui convidado para fazer o primeiro Ironman em 2013. Marcos Peixoto, meu amigo. Por que tu não se inscreve? Tu gosta de pedalar e tudo. E aí a gente conseguiu 2013 se inscrever no Ironman Brasil. E a partir daí a gente começou a treinar mais, de uma forma mais correta, né? E não sabia que ia conseguir chegar até onde nós chegamos. Graças a Deus a gente já conseguiu estar representando o estado aí várias vezes no Mundial lá em Kona, na África. Então, assim, isso para o esporte, para o triatlo alagoano, para o estado, para todos os triatletas é muito bom. E você divulga a nossa bandeira do Brasil e do estado pelo mundo afora. Júlio, você teve 2 acidentes importantes, né, na prática do triatlo. Um foi marcante, né, porque eu estava treinando para o meu primeiro Ironman de Florianópolis e, inclusive, estava treinando com o Fabiano. E aí eu tinha, acho que, alguma quilometragem a mais, eu pedalei com eles até a ponte do Detran e resolvi voltar sozinho para terminar o treino. E faltavam 10 dias para
para o Ironman de Florianópolis. E um caminhão me acertou, me atropelou e praticamente eu tive meu ombro destruído, né? Houve uma fratura de húmero, um rompimento de labro e eu tive que me submeter a uma cirurgia. O Dr. Hélio Ribeiro me operou de forma que foi tão grave que eu não consegui nem viajar estava com tudo pago, não consegui nem viajar para assistir a prova lá em Florianópolis. Fiquei impossibilitado. E aí comecei a fazer fisioterapia, o tratamento. E achei que fosse até demorar bem mais. Fiz fisioterapia com o Diego Cabuz e o Hugo. Em pouco tempo eu consegui... a prova era em maio, em agosto eu consegui fazer em revezamento o Ironman daqui, que ninguém acreditava. Eu pedalei, o meu pai correu e o Marcos, que é meu professor de natação, nadou. Então, eu não conseguia nadar, né? E em novembro eu participei do Ironman 70.3 de Fortaleza. Então o título de Ironman cabe bem para você. A superação é o que a gente faz no dia a dia. É verdade. Tá. Coronel Marinho, o atleta ele sai do treino e também sai da rotina do trabalho, né? Dependendo do acidente. Isso impacta na relação do trabalho? Olha, o que a gente procura sempre fazer, né, e as corporações acho que apoiam muito nesse processo, é aliar os nossos treinos. Por exemplo, a Polícia Militar tem uma peculiaridade que é muito boa. Por exemplo, dia de segunda, quarta e sexta, nós temos a educação física, que a profissão, o Estado entende tão importante a educação física na nossa atividade que considera como hora trabalhada. Então, o nosso período de educação física começa com o nosso expediente, de 7 horas da manhã. E aí facilita muito para a gente, né? Ao invés de fazer educação física no quartel, a gente faz os treinos de triatlon. Na terça e quinta... Que começa à tarde, 5 da manhã? Né? Que começa à tarde, 5 horas da manhã. Quando chega 7 horas da manhã, a gente já está terminando. Para fazer educação física. No horário do início da educação física, a gente está terminando a nossa prova, o nosso treinamento. Então, a profissão não atrapalha. Eu acho que as pessoas respeitam muito, né? Entendem, até porque creio eu que é um orgulho para as nossas corporações nos ter como triatleta, como você que fez triatlon também, hoje está mais focado nas maratonas, no atletismo, mas é um diferencial, porque assim, ter um delegado que é um atleta, ter um policial federal, um coronel que é um pouco menos comum fazendo triatlon, né? O corpo de bombeiros. Então, eu acho que é um diferencial muito grande e traz pra gente, acima de tudo, muita saúde, né? Todos nós temos históricos. Eu, há 3 anos atrás, antes do meu primeiro Ironman, eu tive embolia pulmonar, né? E os médicos não entenderam porque eu não morri, né? Então, assim, disseram, se eu não tivesse um pulmão tão vascularizado, eu não conseguiria sobreviver. Então, esses históricos são muito bons. 6 meses depois eu fiz meu primeiro Ironman, né? Tomando anticoagulante, tomando tudo, mas a gente concluiu, foi uma felicidade. Seu testemunho do seu esforço. Então, hoje a gente tem um respeito das nossas instituições e acho que isso é muito bom. E dá para ajustar tranquilamente as duas atividades. Até porque a gente termina muito cedo o treinamento, né? E depois a gente tem a tarde ou a noite para ajustar a outra fase. Vocês se consideram inspiradores da tropa? Tem muita gente que se inspira em você, Fabiano? Assim, lá no Corpo de Bombeiros, o meu objetivo principal era tentar plantar essa semente, né? E a gente conseguir, assim, de uma forma de arrastar, por exemplo, né, essa modalidade para dentro da corporação, que tinha sido startada pelo Tenente Tavares, mas depois de um certo tempo ele parou de praticar o triatlo e foi quando a gente entrou em 2006, começou a treinar e veio a fazer. Então, assim, a fazer o Ironman. Então, assim, na nossa visão era que a gente conseguisse formar vários triatletas, vários Ironmans dentro da corporação. E foi o que a gente conseguiu. A gente hoje tem vários bombeiros que já concluíram a prova de Ironman Full, né? Assim, não posso dizer que foi por causa do Fabiano Paes, mas assim, a gente estava lá
tipo, puxando essa galera para poder estar praticando o triatlo, praticando o Ironman, para a gente, vamos dizer assim, tá elevando também o nome da corporação por tabela nessa situação. Então, assim, hoje a gente já tem vários triatletas que já concluíram a prova de Ironman dentro da corporação. A resiliência, a resistência exigida numa prova de triatlo, o profissional, o atleta leva para a atividade profissional, viu? Não tenha dúvida. Eu, na Polícia Federal, também faço parte do Grupo de Pronta Intervenção, que é o GPI. Para quem não conhece, é como se fosse um BOP da Polícia Federal, um grupo de operações táticas da Polícia Federal. E mais de uma vez eu tive que correr atrás de meliantes, utilizar do condicionamento físico para exercer minha atividade. Então, você está bem preparado, sem dúvida nenhuma, um diferencial, não só para a sua proteção, como a proteção da sua equipe em operações policiais. Eu percebo que isso é de grande importância. E é o que a gente sempre fala em grupos táticos, né? Você é tão forte quanto o seu componente, seu companheiro de equipe né? Exatamente. Coronel Marinho, quais são os exemplos que o senhor tem dessa prova de que, assim, o que a gente constrói de resiliência, de resistência no triatlo nos faz tornar mais confiante no exercício profissional? Rapaz, não tenha dúvida, né? Até porque o triatlon, as pessoas tendem a observar o triatlon só pelo mote do físico, porque se aguenta isso, mas o psicológico ele é muito mais trabalhado, ele é muito mais, no final das contas, ele é muito mais importante até do que a condição física. É claro que sem a condição física, você não chega, mas assim, mesmo com a condição física, mas sem uma boa preparação psicológica, isso prejudica. E aí não tenha dúvida que a gente traz isso, não só para o nosso trabalho, mas traz para a nossa vida, porque o triatlon, eu acho que ele não é um esporte, acho que ele é uma filosofia de vida. Então, o que a gente faz nos treinos é o que a gente faz na prova, é o que a gente faz na vida, é o que a gente faz no dia a dia, né, que nos permite, né, receber tanta pancada e não, no sentido estrito da palavra, e não deformar, né, e conseguir devolver isso sem um impulso forte, sem agressividade, sem nada. Então, eu acho que isso é muito, muito presente na vida da gente, né? Então, serve como exemplo, né? E acho que isso é muito importante também. A nossa atividade serve como exemplo para mais jovens que observam assim, poxa, se fulano de tal pode, eu posso também. Quando eu entrei no triatlo, me inspirei muito nas pessoas que eram militares, né? E eram triatletas, né? Eu tenho procurado ver ao comando da corporação que a gente possa ter a nossa equipe de triatlo dentro da Polícia Militar. Acredito que no ano que vem nós vamos dar uma guinada boa na questão da atividade física, porque a corrida Tiradentes, né, a gente está à frente agora, ela já não é mais corrida Tiradentes, vai ser meia maratona Tiradentes. Estou ansioso. Né? Então a prova, Estamos. Então a prova já tá no ar e a gente vai fazer algo de muita qualidade. Isso tem estimulado muito os nossos profissionais, os meus companheiros coronéis. Então, eu acho que o papel da gente no esporte e a nossa aqui enquanto instituição é ser um vetor dentro dessa dinâmica, né? Então, é fortalecer através da imagem, como falava Fabiano, fortalecer através do exemplo, encorajar pessoas para que possam fazer também a atividade física. Mas o Triatlo de Alagoas agradece muito ao empenho que o senhor tem dedicado à construção do bom ambiente do triatlo em Alagoas. Eu sei que o senhor enfrenta resistências enormes, mas a resiliência do atleta é elevada, senão leva a continuidade. Fabiano, no seu ambiente de trabalho, há pouco falávamos que você já arrasta com seu exemplo alguns colegas para o triatlo, mas você consegue identificar alguma resistência às pessoas que não veem essa sua atividade com bons olhos? Assim, a gente sabe que numa corporação, né, sempre tem aquelas pessoas que pensa que é uma coisa individual. Claro, se não partir do cabo Fabiano,
ter o interesse em praticar o triatlo e fazer o Ironman, eu não vou estar levando o nome da corporação por tabela dentro das competições. Então, assim, tem que partir de mim, da minha vontade de querer. Claro que é uma coisa pessoal minha, né? A conquista do Fabiano, por tabela, vai levar o bombeiro junto. Então, assim, a gente sabe que isso é normal dentro de toda a coletividade, ter pessoas com pensamentos divergentes ou com... acha que, de repente, a prática constante, como a gente faz, não é uma coisa, sei lá, boa e tal. Então, mas assim, de modo geral, a gente vem superando isso e vem se adaptando para poder estar conseguindo recurso, que é o mais importante, né? Os ganhos são aparentes, né? Inclusive, nas nossas competições fora, ninguém me conhece como Fabiano Paz, lá de Alagoas, é o bombeiro. Inclusive, eu estava numa massagem em Fortaleza, lá, e estava concentrado na massagem lá, e tinha o pessoal conversando, a categoria tal, tá forte pra caramba, já tem esse, e ainda tem aquele menino do bombeiro que vem correndo por fora. Então, assim, o cara não sabe que não sabia nem quem eu era, mas sabia que era um bombeiro, porque as postagens é sempre com a farda, é sempre com a uniforme de guarda-vida, assim, a gente está sempre... Então, é um marketing institucional muito forte, muito pesado, que a gente está, assim, junto com a corporação, com o Estado, fazendo esse marketing. Verdade. Na Polícia Federal, já arrastou muitos para o triatlo, Júlio? A gente sempre está tentando, né? O triatlo é, sem dúvida, muito difícil, porque nem todo mundo está disposto a passar o que a gente passa, né? Quantidade de treino, volume, a rotina. Mas, assim, a gente vai tentando arrastar. Se não conseguir para o triatlo, perde uma modalidade, pelo menos. Vamos começar, vamos correr, vamos nadar, né? A corrida da Polícia Federal, que já está no calendário, é uma das mais concorridas, né? É o esforço de atletas da Polícia Federal, o exemplo do Cabral, né? Sim, o Cabral foi meu professor, inclusive, na Academia Nacional de Polícia. É um exemplo nacional, o Cabral. Exatamente, é famoso, ele arrasta multidões, ele sim arrasta. Verdade. E me deu aula na academia, me ajudou muito lá, e a gente deve muito a ele nessa parte de atividade física policial. Ele tem grupo de treinamento funcional, ele chama o pessoal para correr, ele é um grande motivador. Marinho, como você hoje é diretor de ensino da Polícia Militar. Isso. Imagine você como coronel, botar em forma todos seus alunos e estar lá se apresentando o exemplo, o que significa o exemplo do Coronel Marinho, para quem está chegando na PM, para quem está renovando conhecimentos, enfim. Eu acho que representa um estímulo, né? A atividade física. Eu acho que representa uma perspectiva de futuro diferente. Antigamente, por exemplo, as pessoas aliavam o nome coronel a uma pessoa de idade, uma condição física não boa. Então, eu acho que essa visão faz com que a gente, a partir de agora, comece a construir o nosso futuro, né, como nós vamos envelhecer, que é algo muito importante, de forma produtiva. E o que eu procuro mais passar para as pessoas, você faz Ironman, faz triatlon, tal. Eu digo assim, mas qualquer um pode fazer triatlon. Qualquer um. Né? Tem nós pessoas, somos exemplo disso, né? Com certeza. Nós temos pessoas deficientes físicos que fazem triatlon. Né? Eu já vi até uma pessoa com nanismo, né, completar uma prova de Ironman. Então, é muito possível, mas o que eu mais tento passar para as pessoas é que não importa se você faz triatlon, se você faz natação, se você corre, desde que aquilo seja o seu prazer. Eu acho que o esporte ele deve estar sempre aliado ao prazer, né? Então, nós três aqui, eu não tenho dúvida que nós fazemos o que fazemos por prazer, por isso que dá certo. Então, eu acredito que nenhum esporte mais simples, com menor ou maior potencial de dedicação, nenhum deles vai dar certo se não existir prazer na prática do esporte. Então, o que é importante? É importante que a pessoa, né, na minha unidade, no meu quartel, na minha corporação, que ela enxergue a atividade física que para ela é prazerosa e faça, né? Qualquer atividade física é importante. O ruim é não fazer atividade física. Esse despertar, ele ocorre na academia, naturalmente. Na academia. E o que é muito mais importante, não muito mais importante ou tão importante, é a continuidade disso. Na PM vocês conseguem fazer isso, nos bombeiros, eu não sei se na Polícia Federal você consegue, a tropa consegue continuar com isso. Na Polícia Civil você não tem um
calendário que exija, por exemplo, do profissional uma determinada performance. A não ser o pessoal um exame de avaliação física, né? Na Polícia Federal também não. A gente recebe um benefício de uma hora por dia do nosso trabalho, pode ser usado para a prática de atividade física, né? Mas esse é a única forma que a polícia tem para estimular os seus servidores a fazer. A gente também não tem provas rotineiras de avaliação física depois da academia. Não, no caso, nós temos muito, né? Temos os testes de aptidão física, que são necessários para promoção, são necessários para se fazer um curso. Você não é promovido sem um curso, né? E sem também... É o CAO, se tem CFO, CAO CSP, e CSP. E além, para concorrer às promoções, é necessário ser submetido a um TAF. É a nomenclatura TAF, Teste de Avaliação Física. Teste de aptidão. Aptidão física. Ô Max, nós temos algumas imagens aqui desses atletas e eu até estou metido aí no meio. Bom. O Júlio. O Júlio, essa prova daqui. Essa é o da Fetrial. Bom. Aí, o Ironman, só para a gente revisar para quem não está assistindo, as distâncias, natação. São 3.800 de natação, 180 km de ciclismo e 42 de corrida, maratona no final. O Ironman de Alagoas... É o Ralph. É a metade disso. É a metade dessa distância. Foi o que eu fiz, aí por isso que eu sou meio da Ironman, 70.3. Aí 1.900 de natação, 90 de bike e a meia maratona. E a meia maratona 21. de corrida. Temos imagens dos demais aí, Max. Aí o nosso presidente da Federação Marinho. Isso. Aí com o Galvão. O Galvão. Lá em Fortaleza. Da empresa que patrocina o Ironman. É gestor da marca. Os treinos da gente. Ironman. Né? Os nossos treinos. Isso é treino, né? São os treinos leves, né, Marinho? De 100 km, aí desce da bike, corre 10. É a rotina, né? É uma rotina razoável. Que depois se torna natural. De tanto ser uma rotina, passa a ser natural. É como eu disse, eu fiz o meio Ironman, né, aqui em Alagoas, e para mim é um marco na minha vida, porque quando você faz esse aí foi acho que foi o meu grande momento na prova, que é a minha dificuldade, era nadar, e quando a gente sai da água, para mim ali a prova estava terminada, e aí esse momento, quando a gente chega, quando atravessa o portal, é de uma importância, né? Parece que a gente está vendo alguma coisa que nos deixa maravilhados. É verdade. E infelizmente ou felizmente, quem prova dessa experiência fica querendo repeti-la. Né? E no meu caso, isso transformou a vida, né? A rotina do triatleta, ele transforma o seu comportamento, que alguns chamam até de um comportamento egoísta, porque você não pode conviver com bebida e a rotina de treino, né? Então, é um limitador social e muita gente nos acusa de egoísta. Isso acontece naturalmente com vocês? Eu acho que o triatlon, a sua essência, num sentido não negativo, mas ele é um esporte muito egoísta. Não é nem por nada, porque, por exemplo, os finais de semana são os treinos longos. Então, a gente se torna um pouquinho, às vezes, antissocial, né? Porque se no outro dia a gente tem mais de 100 quilômetros, é complicado fazer isso sem uma alimentação adequada, sem uma noite de sono. Se beber, então, aí o dia seguinte... Não pedale. Está perdido, né? Se beber, não pedale. Porque não vai aguentar. Ô Fabiano, mas, por exemplo, para vocês três, a pergunta é geral. A gente faz um treino de sábado, no final de semana, um longão e mais uma corrida. Aí você tem um plantão no outro dia. Como é o profissional após um treinamento tão exaustivo? Eu acho assim que quando você já vem nesses ciclos de treinamentos, né? De treinos longos, finais de semana, nos estímulos mais curtos durante a semana, é tranquilo, porque aí você vai descansar depois do treino, no final da manhã, a tarde toda, à noite, para
assumir, no caso, o serviço no domingo, por exemplo, isso acontecendo no sábado. Então, acho que não tem problema nenhum. Pelo fato de a gente já estar se recuperando mais rápido e já estar pronto para o outro dia fazer, um exemplo, um treino longo de corrida, eu acho que na questão no nosso caso lá do Corpo de Bombeiros não tem dificuldade nenhuma, até porque o nosso serviço é ostensivo na praia, é fazendo ronda, é salvando, é prevenindo. Tá na então, atividade. assim, já está valendo como um treino mais curto. Júlio. Na Polícia Federal tem um dificultador, porque os nossos treinos de triatlo sempre começam muito cedo. Por exemplo, eu preciso acordar antes de 4 da manhã para poder começar a treinar às 5. E é justamente coincidência, né, que as operações da Polícia Federal começam mais ou menos nessa hora. Né? Às 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, para 6 horas a gente está, como a gente fala, batendo na porta. Então, para mim, o que é difícil é, na rotina de treino, por exemplo, digamos que eu tivesse uma operação hoje. Então, eu acordo às 3 horas da manhã para me preparar para a operação. 6 horas está deflagrando, a gente não tem hora para acabar a operação, às vezes acaba meio-dia, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, para daí fazer os treinos do dia. Aí, essa parte é que é complicado, você já está altamente desgastado por conta da operação e ainda tem que treinar depois. Para mim, isso é a pior situação. E no cumprimento de missão lá fora, você consegue manter a rotina de treinos? A gente viaja muito em missão, isso de fato é um dificultador grande, principalmente a parte de natação e ciclismo, porque a gente vai para a operação, a gente não vai levar bicicleta, né? Piscina não é em todo lugar que você vai achar. E quando acha, você não consegue, às vezes, pagar uma diária, eles não aceitam, quer que você pague matrícula, mensalidade. Então, o que a gente consegue fazer para manter a atividade física nos lugares de missão é, no máximo, correr, né? É o que dá para fazer. E a vantagem da corrida justamente é essa, você pode fazer em qualquer lugar. Marinho. No caso da gente, da PM, eu entendo o seguinte, que quando nós estamos adaptados ao esporte, não tem dificuldade, porque o esporte não limita a nossa rotina diária. Eu lembro muito bem quando eu comecei no triatlon, aí primeiro dia que eu fiz 90 quilômetros, aí primeira vez, aí no outro dia tinha corrida, eu falei assim, como é que pode? Como é que vai ter corrida, rapaz? Não existe isso, né? Então hoje, por exemplo, a gente faz uma meia maratona no domingo, assim, de forma natural. Ninguém pensa mais que vai correr, tipo assim, vai correr 18 km, 20 km. Ninguém pensa mais nisso. Até porque quando termina o treino... Isso sugere soberba, e não é, né? Não é. Eu acho que todos nós aqui temos uma rotina de mais de 50 km por semana, no mínimo. Sem dúvida. Então, e assim, Flávio, qual é a grande questão? A gente termina aquele treino, às vezes fica naquele bate-papo ali de 10, 15 minutos pós-treino, quando sai parece que acabou. Zerou tudo. Nada aconteceu, então... Né? Então a gente ainda tem uma benesse, né, da natureza, que é o mar ali da Pajuçara. Então terminou um treino, se ainda quiser dar um mergulho ali do lado, né, então a gente pode fazer isso e tá tudo certo. A gente já está pronto, 15 minutos depois já está pronto para o dia a dia. A propósito, eu devo uma atenção muito grande ao seu irmão, que também é Ironman, porque na semana da prova o mar estava muito agitado e eu dei uma refugada. Aí eu voltei no outro dia, o mar também muito mexido, e eu tive a companhia responsável e solidária do seu irmão. O seu irmão me botou na prova do Ironman. Toda vez que eu o encontro, eu renovo essa minha gratidão a ele. Um grande atleta, um grande companheiro, um grande profissional. Meus amigos, nós temos, segundo os nossos companheiros da produção, temos 5 minutos. E esses 5 minutos eu gostaria de aproveitar para que vocês fizessem as suas considerações sobre o que esse esporte, de fato, como contribuiu na carreira de vocês. Premiado Fabiano, aproveite e apresente as suas conquistas. Suas credenciais. Né? Ultimamente, né, a gente vem se destacando de forma positiva com a vaga para o Mundial. A gente sabe que não é fácil, mas a gente, graças a Deus, vem sem pressa, passo a passo, e a gente vem consolidando isso desde 2006. Nós conseguimos vagas consecutivas, né, em 2016, 2017, 2018 e 2019, para estar representando o Alagoas, os triatletas, a federação, a associação. E quando eu digo que a gente está representando é porque cada palavra, cada treino faz parte desse ciclo
que a gente finaliza com a vitória representando o estado. Essa última medalha aqui foi a medalha que a gente conseguiu agora em 2019 lá em Kona, no Havaí. E essas outras aqui também foram todas de lá. Essa aqui de 2016, essa outra aqui de 2017, essa aqui foi comemorativa aos 40 anos do Ironman, né? É um esporte, uma modalidade, vamos dizer assim, nova, né? Não é tão velha assim, só 40 anos. E essa outra aqui foi do nosso 70.3 lá na África do Sul, o meu Ironman, que a gente também conseguiu estar representando o estado. Muito bem, parabéns. Júlio? O triatlo para mim é uma grande escola, principalmente de não desistir, né? De perseverar. Como eu falei, eu tive um acidente e voltei. E eu lembro que na véspera da prova do Ironman que eu fui, eu tive um encontro de profissionais e me deram uma palavra para contar a minha história do meu acidente e tal. E num dia eu lembro que eu disse assim, eu tive esse acidente de caminhão e vai precisar muito mais que um caminhão para me tirar dessa prova. E eu acho que Deus ouviu e disse, vamos testar para ver se isso é verdade mesmo. Pode ser outro. Durante a corrida eu tive um edema agudo pulmonar, estava com 1 litro de água no pulmão sem saber, então tossia de forma compulsiva, não conseguia correr, isso com 5 quilômetros de corrida. E eu tive que ficar os outros 37 entre trotes e caminhadas para terminar a prova. E tossidas, né? E tossidas. Trotava, tossia, parava e caminhava. E foram 37 quilômetros sofridos, mas assim, em momento nenhum eu pensei em desistir, não, eu vou terminar, eu já estou aqui e vou terminar. Então, isso aí é o que a gente precisa levar para a vida, de não estar desistindo ou fraquejando diante de qualquer que seja a dificuldade, né? As dificuldades estão aí na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, no esporte, que é para a gente superar. E eu acho que o triatlon, para mim, é uma grande escola de superação. E é o grande legado nosso. A gente sabe que termina, né? Verdade. Exatamente. A gente precisa de uma coisa muito grave para que a gente não termine. A gente vê pessoas, como o coronel falou, com deficiências muito mais graves, limitadoras e que conseguem fazer. E você olha, você tem... Eu tenho todos os membros do meu corpo perfeito, então por que eu não vou conseguir, né? Consegue. Só para enfatizar, nesse último Mundial agora, eu presenciei uma cena assim, forte pra caramba. Um atleta lá levou uma queda, um tombo no ciclismo e machucou bastante a questão do ombro. E ele conseguiu concluir o ciclismo, foi imobilizado, colocou uma tipóia, colocou uma amarração aqui no braço e ele conseguiu finalizar a maratona naquela situação que a gente via que o cara estava completamente arrebentado, destruído, mas assim, você via que aquele problema que tinha acontecido ali era só um pouquinho para o que ele precisava concluir, que era a maratona. Então, assim... Você vai dar valor à medalha. Marinho. O que eu queria fazer nesse final era convidar as pessoas à prática do triatlo, mas a prática responsável, procurando uma das nossas assessorias esportivas, todas elas formadas por pessoas de muita competência. Né? O apelo que a gente faz é que não tentem fazer o triatlon sozinho, porque qual o melhor de tudo no triatlon? Eu vou lhe dizer, são as amizades que a gente... contagiante. Né? Então, por exemplo, se um está com problema no treino, né? Então, é empurrado. Ele é empurrado pelo outro e um dando força ao outro, porque o triatlon ele é egoísta num sentido ruim, quando a gente precisa demandar muito tempo nosso. Mas ele é um esporte extremamente solidário também, né? Porque nós nos ajudamos. E qual é a maior beleza que eu acho do triatlon? Não tem graça uma prova, se a gente viaja, se faz uma prova aqui, que se eu terminei, o meu companheiro não terminou. Se ele não terminou, para a gente também é uma tristeza, porque nós sentimos e sabemos quão é sacrificante a fase de treinamento. Então, a nossa alegria é que todos cheguem ao final. Então, nós nos alegramos com as vitórias nossas e com as vitórias dos nossos companheiros. Então, eu queria que as pessoas que estão ouvindo que pudessem entender e dissessem assim, rapaz, eu vou tentar, né? Eu vou fazer uma prova menor, vou ver como é que vou procurar uma assessoria esportiva. Se entender que não é aquele o seu esporte, não tem problema, vai correr, vai nadar, vai andar de bicicleta, vai fazer musculação, vai jogar tênis, né? Vai fazer aquilo que lhe for agradável. Mas
experimente o triatlon, né? Mas experimente Nossa de aula forma aí, né? Tão convidativa, né? experimente de forma responsável, né? Como eu falei, procure uma de nossas assessorias esportivas, né? E seja feliz com o esporte. Eu garanto que se experimentar, fica. Eu agradeço a presença dos senhores, é um orgulho desfrutar desse espaço aqui com os senhores. Certamente vocês têm muito mais o que falar e arrastar com o exemplo de vocês mais atletas para esse mundo do triatlo. Obrigado a vocês. O Segurança em Foco está terminando, o programa que será reapresentado em horários alternativos aqui no canal 25 da TV Mar. E daqui a pouco à tarde estará disponível no YouTube. Um abraço a todos, até o próximo final de semana.